Desde pequeno, eu sou apaixonado por fazendas e por aquelas histórias contadas ao redor de uma fogueira. E por esta razão, resolvi regravar algumas das histórias que tive o maior prazer em escrever. Quando meu pai era criança, meu avô lhe contava que num carreiro entre a nossa fazenda e a fazenda dos vizinhos, de vez em quando quem passava por ali, durante a noite, ouvia uma estranha voz de mulher que chamava uma ou duas vezes e calava. Ninguém nunca viu quem chamava ou sabia quem era. Nunca tiveram coragem de responder, pois, segundo meu avô, aquilo era coisa do mal. E se alguém respondesse, as consequências podiam ser apavorantes. Segundo papai, ele nunca ouviu a voz, porém acreditava no vovô, pois nunca foi de inventar histórias ou mentir. Toda vez que eu via o papai contar daquela voz, eu ficava arrepiado pensando quem podia ser aquela mulher. E o tempo passou. O vovô faleceu e quando eu tinha 19 anos, eu e Luciano, um amigo da mesma idade que vivia conosco, fomos convidados para um pagode na casa dos vizinhos. Então logo começou a escurecer, aprontamos e saímos caminhando por aquele mesmo carreiro. Como sempre, não ouvimos nenhuma mulher gritando. O pagode foi excelente. Muita comida e forró que dançamos até por volta das 2, quando os sanfoneiros cansaram e pararam. Eu e Luciano despedimos de todos e saímos de volta para casa. A noite estava perfeita. A lua clareava de tal maneira que a gente nem acendia a lanterna. Depois de caminharmos mais ou menos 1 quilômetro, Luciano perguntou se eu realmente acreditava nas histórias da mulher que gritava por aquelas bandas. Eu disse que sim, pois acreditava no vovô e no papai. Com todo respeito, meu amigo, sei não, disse Luciano. Eu não dei muita importância ao seu comentário e continuamos caminhando. Logo depois, quando ainda faltavam uns 2 quilômetros, nós paramos surpresos e espantados ao ouvirmos uma estranha voz gritar. Ei! Você ouviu? Perguntou Luciano, puxando meu braço. Fica calado, respondi olhando na direção da voz. Nós ficamos parados, olhando para o mato que de repente ficou tão silencioso que assustava. Vamos sair daqui, murmurou Luciano, começando a caminhar. Uns 10 passos depois, a mulher voltou a gritar. Ei! E outra vez paramos e ficamos a olhar para o mato. E foi então que Luciano cometeu a maior burrice de sua vida. Quem tá aí? Eu não podia acreditar que meu amigo fosse tão tapado. E a mulher começou a resmungar em voz baixa e alta, como se estivesse ficando zangada. Era um resmungado tão estranho que a gente não conseguia entender nada. O nosso medo já era tanto que a gente não conseguia nem sair do lugar. De repente, para nosso pavor ainda maior, os resmungados pararam e os gritos começaram. Uns gritos tão feios que pareciam vir de todos os lados. Nós continuamos parados, tremendo e sem saber o que fazer. 2 ou 3 minutos depois, os gritos pararam e o barulho de mato quebrando começou bem pertinho do carreiro. A mulher parecia caminhar em nossa direção. O mais aterrorizante é que ouvíamos o barulho e não víamos ninguém. Naquele instante, o tapado do Luciano deu um grito e disparou na carreira. Eu atrás dele correndo e gritando que nem um louco. Pouco mais adiante, Luciano parou de supetão. E eu lhe empurrei perguntando por que cargas d'água havia parado. E ele respondeu com uma voz medrosa e quase chorando. Você não tá vendo? Tava sim. 20 metros à nossa frente estava um vulto preto de uma mulher, parada bem ao lado do carreiro.
E agora? O que vamos fazer? Perguntei, tremendo dos pés à cabeça. Vamos voltar, respondeu Luciano. Você tá louco? Já estamos perto de casa e, além do mais, não vai adiantar. Ela vai seguir a gente. Respondi. Então o quê? Perguntou Luciano. Enquanto a gente conversava cochichando e tremendo, a mulher sumiu. Para onde ela foi? Perguntou Luciano. Que importa, homem de Deus? Corre! E naquele momento a mulher voltou a aparecer bem do nosso lado. Nós quase caímos esturricados. A mulher era tão assustadora que só deu para ver a boca preta escancarada. Eu gritei, Luciano gritou, e como dois atrapalhados, disparamos na carreira, chorando e tropeçando em tudo que havia no caminho. Enquanto a gente corria, a mulher ainda gritou umas 2 vezes e parou. Poucos minutos depois, chegamos em casa, exaustos, arranhados e fedorentos. Depois daquela noite, nós passamos meses sem visitar os vizinhos. E nunca mais tivemos coragem de passar por aquele carreiro de noite. Quando eu tinha 20 anos, adorava ficar sozinho. E sempre que possível, pegava minhas coisas e saía para passar a noite no topo de uma árvore bem longe da nossa casa da fazenda. Ali passava a noite deitado na rede com a espingarda na mão, assuntando e admirando o silêncio e a paz. Quase sempre voltava com as mãos vazias. Não importava. O que eu gostava mesmo era de curtir a tranquilidade que somente a natureza pode oferecer. Porém, numa certa noite, eu descobri que o mato também possui um outro lado. Um lado estranho. Um lado que somente quem vive ou passa pelo que passei é capaz de acreditar. Por volta das 6 da tarde, eu peguei minhas coisas e saí. A noite estava perfeita, fresca, enluarada e sem promessa de chuva. Quase 1 hora depois, cheguei na árvore onde sempre ficava. Acendi uma fogueira e mais tarde subi. Pendurei a sacola e a espingarda num galho, amei a rede e deitei. A tranquilidade era incomparável. O barulho do mato me encantava. Lá por volta da meia-noite, eu notei que todo o barulho ao meu redor calou, como se alguém tivesse desligado o som. Eu não ouvia absolutamente nada. De cima da árvore, eu fiquei tentando descobrir o que passava. O que era capaz de calar tudo daquela maneira tão espantosa e assustadora. O estranho silêncio continuou e uns 10 minutos mais tarde, finalmente foi quebrado por um único barulho. O barulho de passos. Não eram passos de animal, eram de gente. De uma pessoa que aproximava bem devagar. Eu fiquei pensando quem podia ser. Quem podia estar ali caçando na nossa fazenda sem autorização. Fosse quem fosse, caminhava em minha direção. O barulho de mato pisado, de galhos quebrando, aumentava. E pouco depois, os passos foram chegando e pararam bem na entrada do folharéu, debaixo da minha árvore. Quem era aquela pessoa? Quem era o dono dos passos? Eu não tinha a menor ideia, pois não via ninguém. Pensei em perguntar quem era, mas não tive coragem. A claridade da lua era suficiente para ver que o dono dos passos não existia. Era invisível. E pouco a pouco os arrepios começaram da cabeça aos pés, seguidos por calafrios que meu corpo chegava a chacoalhar. Eu continuei sentado na rede, olhando para onde os passos haviam parado, esperando a pessoa aparecer e dar um sinal de vida. Nem uma coisa e nem outra. O silêncio voltou a reinar. Nada movia,
nada fazia o menor ruído. Meu medo aumentava sem saber o que passava ou o que fazer. Pouco tempo depois, os passos recomeçaram arrastando o folharéu e, bem devagar, chegaram e pararam bem pertinho do que restava da fogueira. Agora eu tinha certeza que o dono dos passos era realmente invisível. E só podia ser coisa do outro mundo. Só podia ser uma assombração. Enquanto meu corpo arrepiava e chacoalhava com os calafrios, meu coração palpitava tão forte que parecia um tambor. Agora só restava ficar calado, não fazer o menor ruído, não chamar atenção e rezar para que aquilo lá embaixo não subisse e que quando amanhecesse, o pesadelo acabasse. Porém, para piorar ainda mais a situação, a vontade de urinar começou e ainda faltavam umas 4 horas para o sol sair. Eu estava frito. Os minutos e as horas foram passando. A vontade de urinar aumentando até chegar ao ponto de não aguentar mais. Pensando que o dono dos passos havia ido embora, pois desde que parou perto da fogueira não fazia barulho, decidi descarregar a bexiga. E tão logo terminei, quase tive um ataque do coração. Os passos começaram, andaram uns 3 metros e pararam bem perto do tronco da árvore, como se a assombração pensasse subir. Eu não pensei 2 vezes. Desamarrei um lado da rede, desci o máximo que podia pela corda pendurada, saltei e saí correndo que nem um louco. Depois de um bom tempo correndo, parei e fiquei pensando aliviado que havia deixado a assombração para trás. Por engano, eu podia ouvir os passos chegando e parando uns 10 metros do carreiro. Sem querer acreditar, dei 3 passos e parei. A assombração fez o mesmo. Eu comecei a caminhar e ela também. Apavorado, disparei na carreira e somente parei quando cheguei no terreiro de casa com as tripas quase saindo pela boca. Eu nunca mais voltei ao meu lugar preferido. Quanto ao sossego e tranquilidade do mato, quero saber mais não. Te cuida e muito obrigado.